Bom, pessoal, estou aqui com o jornalista Célio Silva, que vai conceder uma entrevista para o meu trabalho de conclusão de curso, intitulada Trajetória do jornalista Célio Silva e sua contribuição para o jornalismo regional em Silvânia. Então, a primeira pergunta, Célio, que eu te faço é como se deu o seu primeiro contato com a comunicação e com o rádio? Rangel, primeiro é uma alegria e uma honra você ter dado essa deferência ao meu trabalho, e principalmente ao jornalismo do interior. Ora, você só é feliz em alguma coisa que você gosta. E o meu contato com rádio e com informação vem desde criança. Eu cresci ouvindo rádio. Meu pai tinha lá um rádio enorme, né, cheio de botões assim, 9, 10 faixas, não sei. E a gente ficava praticamente o dia todo ouvindo rádio. Isso na minha infância, meus 8, 9, 10 anos, né? E era um rádio muito raiz, né? Um rádio da época moderno, mas para hoje muito raiz. E a gente escutava, enquanto nós éramos preparados para ir para a escola, os programas musicais no final da manhã, e ali pelas 7 já entrava o noticiário. Eu me lembro que era uma rádio de Goiânia que retransmitia um jornal de São Paulo, né? Não sei se era da Jovem Pan, da Bandeirantes, dava as notícias de Goiânia, mas a segunda parte era o jornal de São Paulo. E eu fui criando aquela identidade primeiro com a informação, com a notícia, e depois com o rádio. Eu me apaixonei pelo rádio. E o rádio, na verdade, é um veículo, eu defino o rádio assim, é um veículo que transmite a imagem através do áudio. Então você cria aquela imaginação. Então eu tinha curiosidade, que não existe hoje mais por causa da internet. Meu programa, por exemplo, é transmitido no YouTube. Aquela curiosidade, como é que fulano é? Eu criava uma imaginação da voz do cara com a fisionomia dele. Certo. E o meu pai, ele sempre gostou muito de futebol. Então a gente ouvia os programas esportivos, né? Tinha um programa na Rádio Tudo chamado Momento Esportivo. Meu pai chegava do trabalho para almoçar, ligava o rádio para ver as notícias. Era do Vila Nova, aquele fanático. Eu ficava lá vendo os repórteres, aí de vez em quando a gente ia assistir um futebol no Serra Dourada. E eu levava um rádio, botava um fonezinho, e eu não ficava prestando atenção no jogo. Na narração? Não, eu ficava prestando atenção na narração, e quando o narrador chamava o repórter, eu tentava identificar quem que era aquele fulano. Então você foi pegando essas coisas, e eu realmente me apaixonei por rádio, desde criança. Eu me lembro que uma vez eu ganhei um rádio da marca Sany do meu pai. Até hoje eu lembro a felicidade que eu tive em receber esse rádio. E eu tinha, um pouco mais antes, um colega de escola chamado Joaquim. Muitos anos eu não o vejo. E ele tinha um rádio portátil, daquele de rádio de bolso, acho que nem existe mais, né? O dia que o Joaquim me deixava escutar um pouquinho esse rádio era a minha felicidade. E eu me apaixonei pelo rádio. Até hoje, eu deito e ligo o rádio. Agora com fone de ouvido, porque a esposa não gosta, né? Não é que ela não gosta, acho que perturba. Então eu deito, eu escuto muito programa noticioso, e eu gosto muito do rádio. Então essa paixão veio de infância. Certo. E daí para frente, né? Eu sempre gostei de informação. Quando eu estava fazendo o 2º grau, eu criei na escola um jornal, esse jornal impresso de mimeógrafo, né? Que é aquele que se roda no álcool. O jornal era bimestral, então o jornal trazia as informações do bimestre, as notícias do colégio. E aí, cara, aconteceu uma coisa interessante na minha vida. Eu tinha um professor chamado professor Randino Barbosa de Lima, professor de português. Muito bom professor, infelizmente ele faleceu há uns 2, 3 anos, eu gostava muito dele. E tudo isso aqui em Silvânia? Tudo isso aqui em Silvânia. E ele tinha dentro do colégio uma coisa chamada Grêmio. O Grêmio não é aquele Grêmio de escolher um representante, não. Ele chamava de Grêmio, e era bimestralmente, ele selecionava alguns alunos para fazer algum tipo de apresentação. Certo. Célio vai cantar, fulano vai recitar uma poesia, ciclano vai escrever sobre esse tema. Aí no dia do Grêmio, reunia todos os alunos do pátio, aí começava. Aqueles pré-escalados já sabiam o que iam fazer. E ele sempre escolhia 2 alunos, um para falar de improviso e outro para falar de um tema que ele dava na hora. Invariavelmente eu era escolhido. Toda vez. Então eu comunicação. Eu me sentia, você tem que falar bem, ele dava notas, você tem que ter aquela velha história, né? A coesão, começo, meio e fim, desenvolver o tema.
E aí eu me sentia desafiado, ó, ele vai me chamar, eu vou ter que estar preparado. Ou ele me chamava com um tema que ele selecionava, aí ele dava uma semana antes, ou um tema livre. Aí quando foi um dia, ele me chamou, falou, Sérgio, você está pensando em fazer o que da sua vida? Eu, naquela época, eu trabalhava no Banco do Brasil. Era office boy no Banco do Brasil. Sim. E office boy tem data marcada para sair. Completou 18 anos, tem que sair. Eu falei, professor, não sei, eu trabalho no banco, meu pai quer que eu faça concurso, mas não é a minha vocação. Estuda jornalismo. Ele falou para Ele você. falou, estuda jornalismo. Você tem boa oratória, você fala bem, você sabe construir, desenvolver uma ideia. Estuda jornalismo. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Depois eu fui trabalhar no órgão público estadual e acabou que eu fiz jornalismo, embora eu comecei no rádio antes da graduação. Sim. Depois a gente pode falar o quanto a graduação é importante, Sim. quanto a faculdade é importante. Mas eu comecei, né, como repórter de rua, trabalhei na Rádio Difusora de Goiânia, na Rádio Central e depois aqui em Silvânia. Certo. Então, a próxima pergunta era justamente, ela é justamente sobre isso, que é a questão do jornalismo. Porque o que me chamou a atenção e que fez eu querer pesquisar mais sobre sua trajetória foi por você ser formado em jornalismo, né? Então, assim, conta um pouco dessa parte primeiro do rádio e depois como é que você ingressou na faculdade, qual foi o seu interesse de falar, poxa, eu tenho que fazer uma graduação. Na verdade, aqui em Silvânia, a Rádio Rio Vermelho completa agora 40 anos, dia 24 de maio de janeiro do ano que vem. Nós estamos, inclusive, com uma série de programação para celebrar os 40 anos. Aí, quando instalaram a rádio aqui em Silvânia, em janeiro de 87, né, eu estava em Goiânia e eu vim trabalhar como chefe de gabinete do prefeito da época. Certo. E eu fiquei louco pelo rádio, um rádio extremamente artesanal, né? Os 4 proprietários montaram uma rádio muito sucateada, com todo respeito, mas era isso mesmo. Mas era o que dava para fazer. É o que dava para fazer. E eu fiquei louco, rapaz, na minha cidade ter uma rádio. E aí tá bom, eu fiquei lá trabalhando, escutando essa rádio, eu ia muito lá no estúdio, ficava lá vendo os locutores. Aí essa rádio, ela fechou. Ela ficou uns 8 meses fechada. Mas com o nome Rio Vermelho? Com o nome Rio Vermelho. Uns 8 meses fechada. E aí eu, muito amigo de um dos donos, que era o Márcio Luiz dos Santos, que também já faleceu, um dia ele chegou pra mim, eu tava, sério, eu quero reabrir a rádio. Toca essa rádio pra mim. Aí foi jogar pinto no lixo. Né? Ele falou, toca essa rádio pra mim, vamos reabrir a rádio. E você já tinha atuado em rádio? Não. Ainda não? Não, eu tinha paixão pelo rádio. Não tinha contato nenhum ainda com rádio? Como profissional não. Aí a rádio estava fechada, era uma rádio que não tinha faturamento, praticamente não pagava salário. Aí eu falei, topo. Aí falei para ele, vamos fazer assim, assim, assim. Aí foi meu primeiro contato com o rádio. Agora, aí a partir desse primeiro contato, você trabalhar na Rio Vermelho, aí foi mais ou menos 1 ano e meio, aí depois veio a eleição de 94. Certo. Eu me lembro que era uma eleição de governadores, disputou Maguito, Caiada, Lucevânia, enfim. E aí eu consegui colocar Rio Vermelho num pool de emissoras liderada pela Rádio Difusora de Goiânia, certo? E eles fizeram um debate lá em Anápolis, no primeiro turno da eleição. Maguito, Caiado, Lucevânia e, se não me engano, Atos Magno, que era do PT. E aí um cara que produziu o debate, chama Laerte Júnior, guarda esse nome aí. Ele me ligou e falou, eu preciso de um cara do interior para fazer uma pergunta e é você. E você já tinha contato com ele? Só para ingressar a emissora no pool das que foram fazer cobertura, né? Entendi. Na verdade eu nem conhecia ele pessoalmente. Falou, não, eu já estudei, você é assim e tal, você vem participar desse debate? Falei, vou. Aí eu representei todos os emissores do pool, o debate foi em Anápolis, eu fiz uma pergunta para um dos candidatos. Aí tá bom, aí abri um contato com a imprensa em Goiânia, né? Aí eu comecei a gravar reportagem para lá, às vezes participar ao vivo por telefone dos jornais. Aí depois veio o convite para mim trabalhar lá. Entendi. Para mim trabalhar na Rádio Difusora. Eu fiquei 4 anos na Rádio Difusora de Goiânia, uma experiência incrível, uma grande escola. Mudou muito lá a Rádio Difusora, mas na época era a grande Rádio Goiás, era uma rádio de opinião. Eu comecei lá fazendo bairro, né? Cobertura de bairro, participação popular, repórter de rua.
e tal, Vila Mutirão, Nova Era, Jardim Nova Era, ia lá ouvir o povo. E nesse intermeio que eu estava na difusora, aí eu fiz primeiro bairro, depois só polícia, e depois eu fui só fazer cobertura política, Assembleia, Palácio e tudo mais. Mas nesse período aconteceu uma coisa que é aquela história, a trajetória da gente é marcada por momentos importantes. Rebelião do Sepaico, Leonardo Pareja e tudo mais. A rebelião estourou numa quinta-feira. Eu estava na primeira turma, entrava na rádio 6 horas e saía meio-dia. À tarde eu era livre. E essa rebelião estourou por volta das 10 horas, tal. Aí o Laerte, que passou a ser meu chefe lá, aquele primeiro Laerte, ele me chamava de CS, Célio Silva. CS, corta o Sepaico, estica um pouquinho o seu horário. E eu fui pro Sepaico, que não é o mesmo local, mas não é o complexo de hoje, né? Era totalmente diferente. E aí, Rangel, é aquela velha história. Quem é apaixonado por informação, você se embrenha tanto com a informação que você fica com medo de acontecer alguma coisa importante e você não ter sido. Essa história é muito interessante porque tem o cara do Repórter Esso, que ele, na época da guerra, ele dormia na rádio de medo da guerra acabar e ele não ser o locutor oficial. Isso aconteceu comigo. Eu falo que eu e um colega chamado Cid Ramos, nós fomos reféns do Pareja, porque nós ficamos 7 noites lá. Entendeu? Então isso marcou muito, e principalmente quando houve a liberação dos presos e houve um presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Almério Sabino, estava entre os reféns. E eu fiz amizade muito grande nesses 7 dias com pessoas de outros veículos, principalmente de rádio. E veio o pessoal de São Paulo, né? O Sérgio, na época ele trabalhava na Rádio Bandeirantes. Aí acabou a rebelião, não, vamos tomar uma cerveja e tal. E alguém ligou para ele, teve uma batida lá e tem um refém ferido lá no hospital de base em Brasília. Eu larguei a cerveja, corri para a rádio, entrei em contato com o hospital de base, aí eu falei com a moça lá, ela falou, o cara deve ser importante, porque o que tem de autoridade aqui, eu falei, é o Almério Sabino. Aí eu implorei para ela falou, não, liga daqui 10 minutos. Aí eu liguei, porque não tinha celular, era difícil, eu estava lá na rádio difusora, já era noite, eram umas 9 horas da noite. Aí a hora que eu liguei de novo, ela falou, eu vou passar para um camarada aqui. Quem passa? O secretário de comunicação do governo do Distrito Federal. Eu implorei para ele, falei, é da Rádio Difusora, a rádio mais influente de Goiás, eu preciso gravar uma entrevista com o Dr. Almério. Ele, tá bem, tá bem. Aí o Almério falou comigo, mas também por um lance de sorte, porque o filho dele estava em outro carro como refém. Na verdade, ele fez um apelo, num bate-papo dos 3, 4 minutos no máximo, talvez nem isso, para que os reféns libertassem o filho dele. Então eu dei esse furo, eu fui o primeiro que noticiou que o Almério estava bem, que ele tinha sido libertado. E a partir daí, eu deixei de ser o Célio, o colega, para ser o profissional. Esse foi um divisor. Então, onde eu chegava em Goiânia, nas pautas, né? Você que é o Célio, tal, quem já conhecia. O respeito foi... Respeito, aí mudou. Isso mudou a minha vida profissional. Mudou totalmente a minha vida profissional. Aí depois, eu estava lá em Goiânia, aí eu tinha largado a Rádio Rio Vermelho, né? Nesses 4 anos eu estava lá em Goiânia, e a rádio aqui em Rio Vermelho foi adquirida por um grupo da Igreja Católica, chamado Os Irmãos Maristas, da Congregação Marista. Eles têm um colégio ali na entrada da cidade, eles compraram a rádio. Rádio difícil, sucateada e tal. Aí, um dia eu estou lá em Goiânia e me liga uma pessoa chamada Vicente, um irmão religioso, eu não o conhecia, falou, você é de Silvânia? Sou. Não, eu estou em Silvânia, quando você chegar aqui eu quero falar com você. É só fim de semana, não tem problema não, já sei. Aí ele foi na minha casa, o irmão Vicente, falou, nós compramos a rádio Rio Vermelho. E eu preciso de alguém aqui da cidade para tocar essa rádio para mim. A gente quer fazer aqui uma rádio de ponta.
E eu pensei muito, aí eu estava recém-casado, minha esposa é daqui e tal. Eu falei assim, aí ele falou para mim, não, aí nós vamos montar aqui a melhor rádio de Goiás, de equipamento. Então se você vier, você se prepara que é bombástico. Eu pensei, falei, vou. Aí vim, eu fiquei mais ou menos um ano só tocando aí da rádio, já dos irmãos, mas ainda com aquele equipamento antigo, com muita dificuldade, mas um ano preparando equipamentos novos, entrando em contato com quem é da área técnica. Aí eu montei essa rádio com o apoio financeiro deles, né? Entendi. Foi um investimento na época, vai fazer 40 não, vai fazer, foi em 97, 98, 97, foi um investimento de R$600 mil. Na época, talvez o maior investimento em Silvânia. Tudo que eu pedi, eles compraram. Pra você ter uma ideia, o nosso transmissor, ele está ali fora na garagem. Eu vi lá. Hoje, o transmissor de rádio é desse tamanho. Naquela época era uma guardada. Aquele transmissor custou $97 mil. Era um Harris importado do Canadá. Se você falar só, a rádio de Silvânia tem um transmissor Harris, aí o cara não tinha respeitado. Então, daí para frente, aí eu fixei aqui, né? E estou muito feliz. É bom ser jornalista interior também. Pode até não ficar rico, mas é bom. Sim. E aí o ingresso na graduação? Não, aí até então eu não tinha a graduação. Né? As edições paulinas, tem editora, livro, gravadora, na época disco e CD, DVD, e tem uma revista chamada Família Cristã. Da religiosa também, das Irmãs Paulinas. Eles têm lá um curso, são 3 módulos. Você fica 15 dias em São Paulo, manhã, tarde e noite, 15 dias, sábado até meio-dia. Aí você vai para casa, faz os trabalhos, daí 6 meses você volta para o segundo módulo, mesma coisa, aí volta para o terceiro. E eu fiz esse curso, bancado pelos irmãos maristas. É um curso de comunicação, rádio, TV e impresso. Aí além da parte teórica, você tem muito contato, aí a gente ia nas rádios, CBN. Muita atividade prática. Muita atividade. Ia na gráfica, na TV. E no terceiro módulo, você tem que produzir o seu material, impresso, TV e rádio. Então a gente produziu os programas e tal. Aí lá eu descobri, opa, eu não posso ficar só nesse curso não. Eu tenho que fazer a faculdade de jornalismo, eu tenho que ir para a academia. Aí demorou um pouco, né? Dificuldade e tal, até que eu fui, fiz na PUC, uma excelente faculdade, ótimos professores. Aí eu descobri que é importante você ter a prática, você falar bem, como o meu professor falou lá, no segundo grau, mas o jornalismo, a faculdade, a academia, para você aprender tudo sobre comunicação, não só falar ou escrever, ou construir um livro. Questão ética. A ética, responsabilidade, entendeu? Isso na graduação para mim foi muito importante. Sim. Como que era o cenário da imprensa em Silvânia nessa época que iniciou? Vamos demarcar o tempo, quando você começou a tocar essa rádio, a convite dos irmãos maristas. Bom, a convite dos irmãos maristas, um pouquinho antes dos irmãos, quando ainda era lá dos 4 sócios, não tinha jornalismo. Era só programa musical. Aí eu criei uns boletins, chamava Radar 1190, porque a sintonia da rádio era 1190. E eu tinha 2 boletins por dia, pela manhã, 8 e 10 da manhã e 2 à tarde, 2 e 17. Quanto tempo? Não, 3, 4 minutos no máximo. Eu escrevia as notícias na máquina de escrever, né, com carbono, não tinha sonora, não tinha nada. E era aquela velha história, né? Você, às vezes, via uma notícia da televisão, anotava rapidamente ali na mão, ou pegava o jornal popular, aí fazia o tal do Gillette Press, né? Gillette Press, antigamente eles recortavam o jornal e pregavam para o locutor ler, chamava Gillette Press. Aí eu escrevia os boletins e eu sempre incluía uma notícia local, aqui da região. Então o meu contato com jornalismo na Rádio Rio Vermelho começou aí, certo? 4 boletins diários, eu escrevia, não era eu que apresentava, era um locutor da hora.
Às vezes o cara fazia a produção do ele boletim. fazia a produção do boletim, aí ficava uma cópia com o operador, uma cópia com o apresentador. Aí não é o ramo do cara. Uma coisa é apresentar programa musical, outra coisa é você interpretar uma notícia. Aí o cara fazia pontuação errada, o cara não dava ênfase, como é que foi. Bom, isso foi um ano e meio. E quando os maristas compraram a rádio e foi inaugurar essa nova rádio aqui onde nós estamos, potente, aumentou potência, o som, a qualidade espetacular, aí eu fiz um projeto de nova programação para eles, entendeu? Aí esse projeto contemplava toda a grade de programação da rádio. Aí eu incluí um programa jornalístico chamado Jornal Rio Vermelho, que ia ao ar todos os dias às 11 horas, correto? Esse jornal, ele ficou no ar mais ou menos 2 anos. Eu escrevia, eu produzia, aí eu passei a apresentar. Eu já tinha experiência da radiodifusora e tal. Eu passei a apresentar o jornal. Tudo escrito na máquina de escrever, não tinha computador, tudo. Aí notícias do Brasil? Notícias do Brasil, mas tentando trazer mais para o local. As notícias do local. Inclusive, quando eu saí da difusora, tá interessante. Você vai para Silvânia, eu vou fazer um radiojornalismo lá. O que é isso? Cidade pequena não tem notícia. Sim. Você é acostumado numa cidade grande, né? O Laerte, meu chefe, falava, César, a notícia está na sua porta. Você sai na porta da rádio, tem 3, 4, 5 notícias aí, ó. Não precisa se prender na pauta que eu te dou. Porque nessas rádios grandes você pega a pauta. Vai. Ele falava, você sai na rua aí, a notícia está na sua cara. É ônibus lotado, é posto de saúde. Aí ele falava assim, Silvânia não tem notícia. Você vai quebrar a cara de você ter um jornal eu queria fazer de 1 hora. Só que a dimensão de notícia na metrópole é uma. Numa cidade pequena é outra. Né? Não é que tem peso da notícia. Essa é mais importante do que essa. A notícia é importante no local. Né? Aí eu comecei a fazer esse jornal, chamava Jornal Rio Vermelho. E aí eu pegava notícias nacionais, estaduais, mas preferencialmente notícias locais. Só que eu achei que o jornal era muito fechado. Não tinha participação do povo, eu não fazia entrevista ao vivo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, rapaz, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Aí eu falei, eu vou mudar o programa. Eu vou fazer um programa aberto. De maneira que eu vou produzir o programa, mas quando eu subir lá para o estúdio, de repente tudo muda. Aí eu criei esse programa. Como a rádio era da Igreja Católica, eu submeti aos diretores, ao presidente da fundação, pode fazer. Quando eu falo programa aberto, é o seguinte, o veículo de comunicação rádio, ele é o veículo mais próximo do cidadão. E por vários motivos, né, não só aqui em Silvânia ou qualquer rádio de interior, também nas grandes cidades, o cidadão ele confia muito mais na imprensa do que no poder público. Então, se tem um vazamento de esgoto na rua dele, aonde que ele vai primeiro? Na rádio. Não é na rádio Rio Vermelho, é na rádio da cidade. Eu queria isso. Eu queria que o ouvinte ligasse. Naquela época não tinha WhatsApp, hoje tem o áudio. E na hora eu ligava para o cara do assareado. Ô fulano, o ouvinte tal da rua tal reclamou de um vazamento. Não é para você querer ser o dono da cidade, é uma prestação de serviço. Aí se o ouvinte tem uma lâmpada queimada na rua dele, ele não vai na Câmara, ele não vai na Prefeitura, ele não liga, ele liga na rádio. Aqui na rua tal, a lâmpada está queimada. Aí de imediato, tinha uma menina que trabalhava comigo, ela já ligava para o secretário. Ô secretário, o ouvinte nosso lá de tal lugar, ele reclamou que tem a lâmpada, não, vamos providenciar, pode falar para ele, tal. E aí o programa foi crescendo. O programa foi crescendo. No começo não foi fácil, porque as pessoas, a classe política, elas não conseguem separar o seu trabalho com a política. Esse cara quer ser candidato. Agora a gente fala disso. Esse cara ele está metendo muito... Mas não, eu sempre soube trabalhar. Aí como a rádio ela tem um alcance regional, e sempre a audiência da Rio Vermelho, em Leopoldo de Bulhões, em Vianópolis, em Gameleira, em São Miguel do Passa Quatro e Bonfinópolis,
E parte de Orizona, essa parte mais ligada com Vianópolis, foi muito grande. Eu comecei a buscar pessoas que pudessem me municiar de informações nesses locais. Então eu comecei a transformar o Giro da Notícia e, por conseguinte, a Rio Vermelho numa rádio regional. Entendi. Né? Que era local. Isso. Aí eu tinha lá em Leopoldo, tenho aí. Ainda tem o Aurisney, ele me passa as informações, às vezes ele grava, em Passaquato, em Gameleira. Então hoje o Giro da Notícia e o jornalismo da Rio Vermelho, ele é regional. Entendi. Então começou por aí. Sério, eu ia te perguntar sobre dificuldades com equipamento, você já falou sobre isso, já pontuou que o pessoal fez um investimento muito pesado, né? Muito bom. E a outra pergunta que eu tinha era a respeito, porque uma coisa que a gente vê bastante, em grandes locais a gente vê uma equipe muito grande. E aí você comentou que você produzia para o locutor falar. Então, querendo ou não, tinha um pouco de equipe para mesmo uma cidade pequena. A minha escola lá da Rádio Difusora, lá tinha o produtor, sim, tinha o diretor e tinha o repórter e o apresentador. Aí eu fazia tudo. Eu produzia, eu saía atrás de notícia. Na verdade, ainda é assim. Sim. Né? Então, por exemplo, eu tenho 2 programas. A resenha, que vai ao ar das 7 às 8. Certo. E o Giro, que vai ao ar das 11 a meio-dia e meia. São 2 programas distintos, depois a gente pode falar sobre isso. Tá bom. Então, às vezes, as pessoas acham que você sobe lá para o estúdio, abre a tela de um computador e vai falando o que quiser. Sim. Não é assim. Por exemplo, a resenha vai ao ar às 7 horas. Todos os dias, de segunda a sexta, 10 para 5 da manhã, eu estou aqui. Por quê? Para produzir o programa. O Edmar, que trabalha comigo, que também é jornalista, formado pela PUC também, ele chega um pouco depois. Certo. O repórter chega um pouquinho mais tarde, o repórter de rua. Então, primeiro você vai escrever o programa. Né? Agora, hoje isso facilitou muito. Então, quando eu acordo cedo, eu levanto 4 horas da manhã, a minha rotina. Enquanto eu preparo o meu café, lá em casa, eu já estou com a televisão ligada. Já de olho no que está acontecendo. Eu já fico lá, eu não tenho televisão na cozinha, mas a sala é do lado, eu fico vendo lá notícias da madrugada, alguma coisa que pode vir para o programa. Aí quando eu abro o meu WhatsApp, invariavelmente todo dia tem 2, 3, 4 informações, às vezes até mais, muita coisa de vida pessoal que não me interessa. Mas tem, por exemplo, acidente, né, coisa que você precisa apurar. E conectado em notificações. Tá? Vai chegando as notificações G1, UOL, Popular, a redação, Orizona Fatos, o Jornal X de Pires do Rio. Quando eu chego aqui 5 horas, eu já tenho mais ou menos o que vai acontecer. O que é importante. Lá na teoria do jornalismo, você deve estar estudando isso, tem lá, entre as teorias, a teoria do portão de entrada, né? Sim. As notícias estão todas lá fora. Sim. Aí você vai mudar de entrada. Então, isso. E essa escolha? Essa escolha, prioritariamente, eu quero dar notícia de Silvânia e de região. Certo. Eu não consigo fazer todo dia, de segunda a sexta, um programa só com isso. Tá? Mas prioritariamente. Certo. Mas o restante fora é um preenchimento. Não, aí eu vou procurar aquilo que pode ser mais interessante para o meu ouvinte. Mas, se eu tiver condição de trazer um recorte local, eu faço. Exemplo, subiu o preço do gás. Eu dou a notícia nacional. Aí na resenha vai a notícia nacional, eu já mando o repórter para a rua, o Paulo, ele já entra ao vivo. Aqui na distribuidora tal, em Silvânia, o preço do gás foi majorado em tal, a dona Maria já comprou o gás. O que o senhor achou? Tá, não está tá difícil, tal. Subiu a gasolina. Caneta emagrecedora. Então, por exemplo, essa onda de caneta emagrecedora. Você tenta linkar algo lá com uma coisa local. local. Então, esse exemplo da caneta emagrecedora é sensacional. Agora diminuiu um pouco, mas no começo era todo dia. Eu falei, não, mas eu preciso ver a questão local. Aí mandei ouvir as farmácias. E eu até me assustei com a quantidade de venda de caneta emagrecedora em Silvânia. E a maioria sem prescrição médica. Aí eu já fui ouvir um médico da cidade. Né? Então eu tento dar esse link. Entendi. Tendo a informação nacional ou estadual, trazer para o aspecto local. Entendi. Isso é importante. Sério, e outra pergunta é que você disse que trabalhou e vai ser excelente porque você teve a experiência de trabalhar na difusora em Goiânia, na capital, e trabalhou no interior. Na sua opinião, qual que é a habilidade diferente que você tem aqui que você não tinha lá?
Lá é o seguinte, eu vou começar pela questão de você ser lá mais um. Entendi. Aqui você é o cara, você é o cara da rádio. Então vou dar um exemplo. Se eu dou a notícia, gente, essa história de notícia ser imparcial é isso mesmo. Você tem que ser fiel aos fatos, mas a notícia ela divide. Se acontece um assalto, o assaltado vai amar você dar essa notícia, mas o assaltante e a família dele quer te triturar. Sim. Mas a notícia tem que ser dada, entendeu? Sim. Esse exemplo é para todo mundo entender. Sérgio foi assaltado. A minha família fica feliz da notícia para a rádio. Sim. Mas a família do cara que foi preso, que me assaltou, quer te triturar. Na capital, você compra o seu serviço, ninguém sabe onde você mora, ninguém sabe os lugares que você frequenta. Interior é diferente. Você tá cara a cara com as pessoas diariamente. Cara, Você encontra o cara na padaria. Eu topo com o vereador, o político, o delegado de polícia, ou quem quer que seja. No supermercado, eu adoro feira, eu pedalo. Sim. Aí, por exemplo, no pedal, você deu essa notícia lá hoje, os caras cobrem, entendeu? E às vezes, aí muito com relação à classe política. O prefeito da cidade, ele não te escuta, ele não tem tempo de escutar. Ele pode até ouvir um ou outro, né? Aí chega o burburinho. Aí chega o burburinho. Você viu o que a rádio falou? E aconteceu um fato aqui com o ex-prefeito, que um prefeito de uma cidade vizinha, de Bela Vista, ele decretou um ponto facultativo do Natal ao Ano Novo. Certo. E era um período grande. Tipo assim, o Natal seria na segunda, ou na sexta, ele já decretou e só foi... Aí nós falamos, eu tinha um comentarista comigo, o Pedro, que já faleceu, tudo bem, mas meu estilo nunca foi de agredir. Eu nunca deixei de perguntar o que precisa. Sim. Mas com o maior respeito a todo mundo. Aí nós comentamos, não está certo, que o cidadão que paga o imposto, às vezes precisa de uma coletoria e tal. No mesmo dia eu estou almoçando lá em casa, eu moro lá no bairro do Bonfim. O prefeito chegou lá. Saiu lá de Bela Vista? Não, o prefeito Silvânia. Chegou lá e já entrou bravo. Onde é que você tirou que eu decretei ponto facultativo e tal? Eu deixei falar. Eu falei, senta aí. Você ouviu o programa? Não, fulano que falou. Falei, pois é, fulano te informou errado. Eu dei essa notícia hoje com relação a outro município. Me falaram que você falou que foi Silvânia. Então isso é complicado. Então a relação entre trabalhar na capital e no interior, essa questão. Na capital você é mais um. No interior não, você, tanto para o cara te elogiar, quanto para o cara te cobrar. E também a questão da mobilidade, né? Então, se eu trabalhava com repórter de rua em Goiânia, eu trabalhava na Campinas. Se eu tenho uma pauta lá na saída para Bela Vista, hoje era 1 hora para chegar lá. Naquela época. Hoje é 1 hora, naquela época era 40 minutos. Se eu tenho uma pauta aqui na saída para Silvânia, complicado. Sim. Então, tudo isso a gente tem que pesar. Tá bom, você disse que está no Giro da Notícia desde 2000, 2000, né? 1º de julho de 2000. E como é que era a rotina de produção e apuração naquela época e a gente comparando com os dias atuais? Hoje é muito mais fácil. Né? Hoje a informação chega no seu celular. Hoje tem, por exemplo, na região, por exemplo, você tem vários sites parceiros, que Orizona tem, Pires do Rio tem, Leopoldo de Bulhões tem. Aí que eu falo para você da importância do jornalismo, da graduação. O cara que faz o site, né, tem um site bom. Tem o Zap Catalão, que é parceiro meu, bom demais. Bela Vista tem um. Aí, quando você passa pela graduação, uma coisa é você dar a notícia, outra coisa é você escrever a notícia com o lead, com o desenvolvimento, com a conclusão. Então, a maioria desses sites, eu peço a informação, evidentemente cito a fonte, e transformo aquilo no palavreado do rádio. Sim, ainda tem essa questão. Tem essa questão. Aí o cara que faz um site, hoje eu estou falando muito de site porque é a moda, ou no Instagram, né? Ele dá informação, mas ele não sabe construir aquela informação. Então hoje é muito mais fácil, porque você tem essas fontes. Na época não, telefone, às vezes dificuldade para ligação, preço inclusive, você ficar telefonando muito. Tá gastando muito com telefone. Aí mudou muito, facilitou muito, né? Sim, a apuração não era muito complicada.
E já aconteceu naquela época, às vezes, de dar uma notícia de que não era bem aquilo por uma apuração que não conseguiu fazer uma apuração? Aconteceu um fato aqui, o seguinte, desde 1998, a Rio Vermelho tem uma tradição muito grande de fazer uma cobertura das eleições. Uhum. Tanto as municipais quanto as estaduais, certo? Como é que é essa cobertura? Eu começo 8 da manhã e só termino quando apura. O dia todo no dia da eleição? O dia todo. Claro que eu passo um mês, 2, produzindo matérias para aquele dia, já deixando gravado. Então eu trago lá, Leopoldo de Bulhões, tem tantos eleitores, tantos homens, tantas mulheres, há tantas sessões, tal. Eu já deixo tudo preparado. Eu tenho um arquivo lá com umas 200, 300 notícias, eu já escrevo, eu já coloco na ordem que vai, o que é mais importante de manhã, na cobertura da eleição, o mais importante de manhã é prestação de serviço, local de sessão. À tarde vem aquelas matérias que a gente chama no jornalismo, matérias não factuais. Né? Aí uma vez a gente estava na cobertura da eleição, e o meu repórter, o Paulo, ele é muito bom, mas ele é muito afoito. E ele deu ao vivo a notícia que um casal, candidato a vereador, e a esposa dele teriam sido presos por compra de voto. E foi pro ar, ao vivo. Eu estou aqui no estúdio, fulano de tal foi preso por compra de voto e tal, foi levado para o ginásio de esportes. Beleza. Deu a notícia sem mais comentários, porque tem um repórter ao vivo na rua. Sim. Estou lá apresentando o programa, de repente abre a porta do estúdio e entra o vereador e a esposa. Aí você tem que ter uma calma muito grande, né? Aí eu concluí o raciocínio, tudo mais umas 2 notícias gravadas, tudo bom, senta aí e tal, já às vezes a gente conversa. Aí chamei o comercial. Cara, eu fiquei um tempo me preparando para tomar um esculacho. Até hoje, quando eu encontro com ele na rua, semana passada eu encontrei. Falei, cara, você foi extremamente responsável, ele não levantou a voz, ele não alterou. Ele só vim te informar que eu não fui preso, seu repórter me enganou. Aí eu fui, fulano, nós transmitimos essa informação, que ele foi preso. Não, ele não foi preso, foi um equívoco do nosso repórter e tal. Esse foi um fato inusitado que aconteceu. Agora, eu sou muito criterioso na questão de ser fiel ao que está acontecendo. Se eu tenho dúvida, às vezes o giro da notícia começa às 11 horas. 10h40 eu recebo informação. Eu já deixo essa informação para o último bloco do programa. Para tentar apurar. Exatamente. Jornalismo é apuração. Entendi. Eu já boto o repórter, eu já faço contato, já li, para você não dar... eu aprendi com esse Laerte, que foi eu devo muito a ele. Ele falava, não precisa ter pressa da notícia, a não ser um furo. Aquela coisa bombástica. Ele fala, a notícia é a completa. A notícia não pode ser incompleta. Então não precisa ter pressa de você falar. Se você der informação completa, é melhor para você aprender muito escolher. Uma vez eu ouvi uma frase, um jornalista falando assim, que quem trabalha com pauta quente, vez ou outra vai se queimar. Certeza. Né? Certeza. E quem trabalha com jornalismo ao vivo, né? Com certeza. E assim, o que você coloca como principal para manter o seu programa relevante por tanto tempo? O programa está no ar há 25 anos, né? Como é que mantém em uma cidade do interior, como você falou, essa questão do dia a dia com as pessoas, e tudo que eu escutei sobre você antes de vir falar com você são elogios da sua forma de conduzir tudo isso. 25 anos é uma história, né? É uma história. Você vê. Você sabe que o programa mais longevo do Brasil chama-se O Pulo do Gato, que é na Rádio Bandeirantes de São Paulo. Olha o nome do programa, O Pulo do Gato. Está há mais de 60 anos no ar. Zé Paulo de Andrade, que era o apresentador, ele faleceu, agora tem outro. Você manter um programa de 1h30, aberto, durante muito tempo, e principal, com uma audiência muito boa, eu garanto para você, não estou colocando azeitona na limpada, mas a gente tem que falar a verdade. Na hora do giro da notícia, de Orizona a Bonfinópolis, Passa Quatro, Gameleira, Vianópolis, Leopoldo e Silvânia,
a audiência é espetacular. Então, receita. Primeiro, responsabilidade. Você tem que criar, você tem que ter condição nesse longo período de as pessoas acreditarem em você. Deu no giro. Hoje, aconteceu uma coisa, a pessoa publica no WhatsApp ou no Instagram, mas não apura ou faz um comentário indevido. Primeira coisa, você tem responsabilidade com a informação. Isso não é brincadeira, por isso que a graduação é importante. Né? Sem desmerecer ninguém que faz jornalismo e faz às vezes bem feito. Temos exemplo disso, comentamos agora com um amigo nosso lá de do Rio, que eu admiro muito, que é o Washington, mas a graduação é importante. Então, primeiro, você tem responsabilidade. Segundo, você ter, acima de tudo, a imparcialidade. O ouvinte, ele quer saber das coisas, ele quer que você faça a pergunta que ele quer responder, ele quer ter resposta. Então você não pode ter medo, insegurança, dificuldade para você fazer uma pergunta, sobretudo envolvendo polícia e meio político. Terceiro, você não achar que você é o dono da verdade. Eu sempre costumo dizer, a estrela do jornalismo é a notícia. A estrela não é o jornalista. O jornalista, o Célio Silva, que apresenta o Giro da Notícia, ele nunca pode ser mais importante do que a informação. Infelizmente, nós temos muitos colegas que acham isso. Eu sou a verdade. Isso não é verdade. Aí você vai criando aquela... Aí as pessoas falam, deu no giro. Deu no giro. Não é verdade, é fato. Ou então vê uma notícia, que a gente pode falar disso depois, que o jeito de notícia deu uma mudada, com a velocidade da informação. Circula uma coisa pelo WhatsApp, pelo Instagram, e a pessoa fica esperando, vamos ver o que é que o Giro fala, vamos ver o que é que traz o Giro. Então é credibilidade, responsabilidade, e sobretudo nunca achar que você é mais importante que a notícia. Sim. Você falou, a minha próxima pergunta é exatamente sobre isso, é essa forma de comunicar no rádio. Ano passado foi aprovada uma legislação sobre linguagem simples, né? Porque a gente vê no meio jurídico, a gente vê em alguns serviço público, uma linguagem mais, que não é tão acessível. E aqui no rádio você pega algo que às vezes é complexo e você transforma isso em uma forma que fica mais claro para as pessoas entenderem. Né? O rádio, eu sou apaixonado por ele por uma série de fatores. Pela praticidade, você escuta o rádio no carro, na fazenda. Quantos ouvintes eu vejo, isso, me falam, eu ponho o radinho lá no batente do curral e fico tirando leite, escutando o seu programa, a dona de casa cozinhando, o comerciante, o cara caminhando, ouvindo o rádio e tal. Então, a praticidade. Depois, a instantaneidade. Certo? Se acontecer um fato agora, em Goiânia, caiu um avião em Belo Horizonte hoje. Agora, na hora do almoço. O primeiro que deu notícia certamente foi um rádio. Depois veio a televisão. Amanhã dá no jornal impresso. Mas o rádio é instantâneo. Por causa dos celulares, facilitou demais, né? E a televisão por causa da dificuldade. Você tem que montar uma parnafalhada, tal. Bom, então a instantaneidade, a praticidade e a linguagem direta. A linguagem direta. Rádio é conversa. O radialista, tanto de programa musical quanto o apresentador de um jornal, ele é um companheiro. O cara está presente na vida daquelas pessoas. E eu estou falando isso com mais de 30 anos de experiência. Quando eu saio de férias e o Dimar assume, as pessoas falam assim, mas está faltando alguma coisa. É porque o Dimar é ruim? Não, talvez ele seja tão bom quanto eu, ou melhor. É um menino novo. Mas é o estilo. É o estilo. Então você cria aquela identidade com o ouvinte. E assim, o rádio é o linguajar do dia a dia. Eu dou um exemplo. Eu fui da direção da Rede Católica de Rádio. Então, o que mais tem, infelizmente, Brasil afora, é rádio de igreja mal gerida. Certo. Rádio de igreja mal gerida. Tem muita rádio boa. Mas principalmente no interior, a rádio é da diocese, aí o cara... Eu estou falando muito aí, você está vendo? Não, tranquilo. Às vezes aí o bispo quer falar na hora de maior audiência, aquela conversa enfadona, comprida. E rádio é um linguajar. Eu dou um exemplo muito interessante. Você trabalha lá em Urutaí, então você trabalha muito com pecuarista, né? Com médico veterinário, produtor rural.
Você é o proprietário da fazenda, eu sou o seu peão. Certo? Aí você vê na cidade, pousa na cidade, no dia seguinte, você chega lá. Aí eu vou te contar, ô Rangel, a vaca veio a óbito, ou a vaca morreu? A vaca morreu. É o linguajar popular. Bateu com a cachorreta. Bateu com a cachorreta. Não é falar errado. Sim. A rádio você tem que construir as frases, você tem que fazer a concordância verbal direitinho. Sim. Mas a linguagem popular. Sim. Popular. Eu tinha um locutor aqui, muito gente boa, hoje ele está em outra emissora, um cara super comunicativo. Eu estou escutando ele fala, eu gosto de comer pequi. Eu liguei, o que é isso? Pequi. Não conheço. Aqui em Goiás é pequi. Pequi, não, botar escrito pequi aqui. Falei, como é que você fala lá para sua mãe? Mãe, faz um piqui para mim. Então, assim, é a linguagem do dia a dia. E nesse tempo, você percebe que mudou o tipo do ouvinte? Rapaz, mudou. Mudou porque até outro dia eu recebi aqui 2 grupos de alunos de uma escola da cidade que estão estudando exatamente linguagem, veículos de comunicação e linguagem. Certo. Eu até brinquei, falei, tomara que os pais desse menino demorem a morrer. Porque hoje o menino, ele não é que ele não escuta, ele tem outras maneiras de se divertir. As plataformas, né, Spotify, podcast, né, YouTube. Então nesse tempo todo, mudou principalmente pela facilidade que o ouvinte tem para acessar. Antigamente era só o rádio de pilha ligado à tomada, que eu ainda qualifico como o grande veículo de comunicação. Agora, por exemplo, lá no sul, agora, há 2 anos atrás da enchente, quem é que quando faltou luz, acabou a internet? O rádio. Aquele que tinha pilha, o rádio foi o grande comunicador. Mas aí, por que o perfil do ouvinte mudou? Hoje é disso de ver no YouTube, ele é mais exigente, né? Porque ele viu a notícia, por exemplo, às vezes, rapidamente postada no grupo de WhatsApp, ele quer que você conte algo além. Por isso que quando acontece, vou dar um exemplo claro, um acidente. Na hora vai foto, vai notícia, às vezes mal feita e tal, para os grupos de WhatsApp e para o Instagram. Quando vai começar o giro, o ouvinte já quer saber o desdobramento daquilo. Então não é só o fato em si, você tem que correr atrás, o que foi? O cara foi preso, machucou, por quê, tal. Porque ali só tá o... Só tá o tal. Como é que foi a reação da família? Então você tem que se desdobrar para você trazer informações além daquela que é disseminada, às vezes, erradamente, nas mídias sociais. Então mudou o perfil. Legal. Você já comentou algumas, mas tem alguma outra reportagem que marcou assim sua história aqui em Silvânia? Você fala assim, essa aqui... Cara, aqui em Silvânia, teve 2 momentos interessantes aqui. Na verdade não foi reportagem, foi mobilização. Certo? Há uns 15 anos atrás, a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida visitou várias cidades de Goiás. E como a rádio era da igreja, eu falei, tem que fazer algo, né? Além de transmitir a missa. Certo? E aí a rádio, não sei, a rádio, né, claro, sob meu comando, nós conduzimos uma campanha da cidade recepcionar essa imagem de maneira diferente. A imagem ia chegar, ia fazer uma carreata pela cidade, depois ia lá para o estacionamento do estádio, onde o bispo ia rezar uma missa. E nós mobilizamos para que nas ruas onde a imagem fosse passar, o povo fosse para as portas. Azul e branco e tal. Aí ia lá e gravava. Rangel, deixa uma mensagem aqui. O ouvinte falando, eu sou o Rangel, moro aqui no bairro de Fátima, bem-vinda Nossa Senhora. Eu jogava no ar. Na verdade, a rádio foi um instrumento, mas quem mobilizou foi o povo. Mas a rádio foi o Nel. Aí eu criei uma vinheta, aí eu via da criança ao idoso, do político ao padre, né? Do jovem ao comerciante. E aí você rodava umas 10, 15 vezes por dia, durante uns 15 dias, criou uma vinhetinha e vinha a fala curtinha do ouvinte e encerrava com a música, né? Viva a Mãe de Deus e nossa. Legal. Então, aí eu achei isso fantástico. Foi uma marca. Eu me assustei. Agora, o que marcou mesmo, nesses 25 anos, ou um pouquinho mais, foi na campanha que nós fizemos para a questão da chuva lá no Rio Grande do Sul.
Vou te passar depois o vídeo da reportagem televisiva. A ideia era a gente, que cada morador de Silvânia doasse uma garrafinha d'água. Aham. Em torno de 23 mil Certo. moradores. Uma garrafinha d'água. Aí começou a chegar água. E aqui na rádio? Aqui na rádio. Começou a chegar água. Aí nós lotamos essa sala aqui do lado. Aí já passamos para a cozinha, para a recepção, para a minha sala aqui. Aí começou a chegar, rapaz. Chegava uma velhinha com uma garrafinha d'água, mas chegava alguém que tem mais condição financeira com uma caminhonete cheia d'água. Resultado, 44 mil garrafinhas d'água. Assim, foi algo... mobilizado pelo rádio. Mobilizado pelo rádio. Aí, infelizmente, aí veio o político querendo tirar foto, na hora do embarque, eu falei, não, aqui pode vir, mas é coisa do povo. Aí nós fizemos uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal, eles vieram aqui e buscaram as doações. Esse, para mim, foi foi a maior mobilização da história do rádio. Certo. E pessoas de outras cidades também trouxeram. Legal. Leopoldo, Vianópolis, foi sensacional. Legal. Sério, não estava aqui no meu roteiro, você fica à vontade para responder. Se não quiser responder, tá tudo bem. Vamos lá. É que você disse assim que Você sabe que tem eu me esqueci o nome do autor, é o mesmo que escreveu A Revolução dos Bichos. Ele fala... Jorge jornalismo é você perguntar exatamente aquilo que o cara não quer responder. Tem uma frase séria. Exatamente. Mas eu quero saber assim, você disse, aí veio o político para tirar foto, né? E aí lá no início da nossa conversa, você disse assim que às vezes você noticia lá a luz queimada, o buraco na rua e acaba que você faz que um papel de fiscal do povo também. Por que você não se interessou em ser candidato? Não. Já tive convite, né? Para ser candidato a prefeito, mas não é minha praia. Eu ajudo muito mais a cidade na rádio. Certo. Boa. Eu ajudo muito mais o político na rádio. Certo. Né? Exceto um que passou pela prefeitura, todos são meus amigos. Certo. Todos respeitam o meu trabalho. Todos. Eu tenho liberdade, às vezes, o prefeito atual. O prefeito, ele não gosta, seja qual for, não gosta que a rádio fale alguma coisa que não é bom para ele. Sim. Mas você tem que ter a sensibilidade também para respeitar o político. Rangel, ninguém assume a prefeitura com má intenção. Ninguém. As coisas às vezes acontecem e vão acontecer sempre por um erro de estratégia. Sim. Então você tem que ter uma relação de respeito com o político também. Eu sempre tive, exceto um que passou por aí, quando a Rádio dos Mares pediu minha demissão, tirei de boa. Todos são mas não é a sua? Não é a minha. Eu tenho amigos políticos, eu sou um cidadão, eu voto. Sim. Quero o bem da cidade, do estado e do Brasil. Eu voto, eu não escolho candidato por partido. Em época de campanha, eu não vou em comício, não prego adesivo de nenhum candidato no meu carro. Né? Não fico fazendo proselitismo para ele. Eu tenho meus candidatos, tenho amigos que são políticos. Mas assim, por causa da minha profissão, pra você ter uma ideia, hoje é muito comum, não sei se lá em Itaí tem, grupos de WhatsApp, que eu chamo de grupos de fofoca, aqueles debates, eu não participo. Por quê? Eu quero ser forte, quero ser respeitado no giro da notícia. Certo. Entendeu? Sua informação ele não entra porque lá no giro ninguém vai contestar. Não é não, o programa é aberto. Nesse tempo todo, não sei se está na sua pauta, pode perguntar. Aconteceu alguma coisa que precisava ser noticiada e você não noticiou? Aconteceu. Uma vez teve um surto de febre amarela em Goiás. Certo. Surto bravo. Morreu gente em Passa Quatro. E morreu uma pessoa aqui em Silvânia de febre amarela. Na verdade, ele não é um morador de Silvânia, ele é um viajante. Ele já chegou, se hospedou num hotel. 2 dias depois ele foi internado e faleceu. Aqui em Silvânia. A secretária de saúde, muito minha amiga, foi minha colega de grupo de jovens na época da igreja e tal. E eu descobri isso. Eu fui atrás dela. E ela, olha, só faltou pedir intercessão do Papa para me não dar essa notícia com o argumento que eu iria apavorar a população. Sério, se você der uma notícia dessa, você vai apavorar a população. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né, tal, e não dei a notícia. Hoje eu me arrependo.
Caramba, você acaba que não... Por quê? O cidadão tem direito de saber das coisas. E a e forma quem também... que informa? A imprensa. E a forma sem como alarde, você ia falar, né? sem alarde. Exatamente. Aí eu já reporto aqui para uma pandemia. Também foi um outro momento marcante. Quando estourou a pandemia lá na China, foi em janeiro, ou em dezembro, final do ano, eu sou ligado em notícia 24 horas, eu já comecei a acumular aqui. Aí veio aquele povo, os brasileiros desceram aqui em Anápolis, né? Foi um domingo de chuva, eu fiquei vendo aqui na televisão, o cara desceu com a bandeira e falei assim, esse trem vai chegar no Brasil. Quando veio o primeiro caso no Brasil, foi em São Paulo. Eu já fiquei, e já comecei a estudar tudo que podia. Porque ia chegar aqui. Que ia chegar aqui. Aí, o primeiro caso em Goiás, foi em Lusiana e tal. Aí, o Rangel, surgiu um caso suspeito em Silvânia. Aí você vai ver tanto que a coisa é complicada. Inclusive, o rapaz é filho de um amigo meu. É um cara, um menino que estava no exterior estudando e ele veio suspeito. Aí a secretária de saúde da época falou assim, tem um caso suspeito. Ela te informou? Ela me informou. E o médico, Dr. Geraldo, que era o diretor do hospital também. Aí falou, vamos, e naquela época assim, colhia o material aqui, mandava por LACEN em Goiânia, 2, 3, 4 dias depois é que viu o resultado. Depois não, depois você fazia aquele teste lá, era na hora, né? Aí tá bom, e tal, eu sabia do menino e tal, e aquele medo danado, né? Todo mundo, né? Não só eu, todo mundo com medo, mas eu entrevistei uma silvanense que mora no norte da Itália, antes desse negócio chegar no Brasil, lá morria a Itália 700 mil, 3 mil pessoas por dia. E ela contou que não, que na cidade dela era proibido sair na rua e tal, não tinha jeito nem de comprar as coisas. Aí, meu querido, eu lembro data, porque eu sou muito bom de data, dia 25 de março de 2021, eu estava lá em casa, eu estava até tomando uma cerveja. O telefone tocou, era o médico. Confirmado. O menino está com E você não tinha falado nada ainda? Não tinha falado. Confirmado, o menino está com Covid. Aí eu falei, o médico é o Dr. Geraldo, depois ele foi até prefeito aqui. Eu falei, Geraldo, eu vou dar essa notícia amanhã, mas eu quero construir o programa da manhã só com notícias positivas. E essa vai ser a última. Essa vai ser a última. Eu vou gravar com você cedo uma fala pequena, porque a resenha ela é um programa menor. Não tem reportagem grande. Aí no giro, eu vou dedicar um giro todinho, mas nós vamos fazer um esclarecimento e tentar tranquilizar a população. Aí eu fiz isso. Né? Naquela época não tinha tanto de WhatsApp, não. Tinha, mas não era. Não é igual hoje. Né? Aí eu comecei o programa só com coisa positiva, com notícia boa. Aí já tinha tido zoom na cidade. Aí a última notícia, que é mais ou menos 15 para as 8, aí eu contei. Ó, tá confirmado, Silvânia tem o primeiro caso de Covid, né? É um jovem que está, claro que não revelamos a identidade dele, é um jovem que estava no exterior, mas ele está bem, está medicado, já está isolado, entrou um médico falando. Aí, meus queridos, foi um dia marcante na minha profissão, podia ter até falado isso na pergunta anterior. Isso foi no dia 25 de março. O governador Caiado tinha decretado o fechamento do comércio uns 3, 4 dias antes, mas ainda tinha muita movimentação na cidade. Eu termino a resenha às 8 horas, aí eu vou na padaria, compro pão lá para minha família. Cara, quando eu saí na rua, eu assustei. Não tinha uma viva alma na rua. A cidade estava deserta. Por causa da sua notícia? Por causa da minha notícia. Ali, eu falei, ó minha responsabilidade. É verdade. Ó minha responsabilidade. Agora tem alguns desdobramentos. Porque no bairro onde o garoto mora, os vizinhos sabiam. Depois todo mundo ficou sabendo quem era. Aí teve um caso de um morador que queria que eu fosse na rádio e destruísse o cara. Ó, é fulano, é ciclano, o pai tá lá contaminado com ele, sai para trabalhar. Eu falei, não posso fazer isso. Aí até aconteceu um fato interessante, que no dia do meu aniversário, eu raramente atendo ligação de quem eu não conheço. Às vezes é cobrador, né? E no dia do meu aniversário, e era pandemia, né? Eu estava com a minha esposa lá, com minha filha e tal. A gente estava comendo uma pizza, tocou o telefone, e eu comendo, pus o viva voz. Era uma vizinha, me xingou tudo.
você não quer falar do cara, só que você é amigo do pai dele, você está protegendo. As coisas vão passando, então é complicado, mas a gente acaba superando. Sim. A gente já falou de bastante coisa que estava aqui na lista de perguntas. Tô falando muito, né? Não tá. Pelo contrário, eu fico aqui o dia todo conversando contigo. E aí acaba que tem algumas questões que a gente falou nesse bate-papo nosso, né? E aí uma das questões que vai fazer muita presença lá no meu TCC é que o rádio muita gente considera como um guardião da memória. E eu vendo você contar tantas histórias assim, qual que é a sua visão sobre isso? O guardião da memória, porque o rádio, na verdade, hoje tem algumas tecnologias, eu tenho um programa de 3 anos atrás arquivado aqui no programa de computador. Antes era só 30 dias, então hoje eu já tenho de 3 anos. Sim. Se você quiser um programa do dia 4 de maio de 3 anos atrás, eu tenho. Sim. Futuramente, vai ter um programa de 5, de 10, de 15. Sim. No YouTube, eternamente. Eu peguei algumas lá. Exato, no YouTube é eternamente. Sim. Agora, isso antigamente não era possível. Porque o rádio, ele fala e depois perde. Sim. Se ele tiver uma gravação, o impresso nesse caso já é mais guardião da memória do que o rádio. Do que o rádio, né? Então você pega, principalmente numa cidade pequena. Aqui tem o jornal A Voz, se você pegar as últimas 50 edições, você tem a história do município todinho. Sim. O rádio é importante também para ser guardião da história, mas nesse caso eu considero o impresso mais. Não é que o rádio não tem importância, é que o rádio é aquele momento. Agora com essas tecnologias, YouTube... É a próxima pergunta. Dá os recortes, tudo mais, né? Você acredita que a tecnologia facilitou, então? Não, facilitou. Facilitou muito, né, na produção da informação. Nos próprios programas musicais, antigamente era o long play. Aí o disco furava, né? Nunca aconteceu aqui, mas já aconteceu em outras rádios. Só não colocar o disco lá e sair para tomar um café, o disco estava furado e ficava... Já aconteceu. Sim. Né? Aí depois passou para o CD, né? Depois passou por... chamava mini disc, você já ouviu falar? Não. É um disquinho pequeno. Sim, né? Disquinho pequeno. Então... A Coca-Cola lançou uma edição dele, né? Exatamente, lembro. Aí você fazia programação comercial, já programava os comerciais, os números dos comerciais, aí o locutor digitava lá e tal. Agora já passou para o computador, então a tecnologia facilitou muito. Inclusive a questão da produção das informações. Hoje, por exemplo, você vai, hoje cai um avião em Belo Horizonte, amanhã cedo, certamente vai ter um desdobramento, mas a gente participa de alguns... paga alguns sites, algumas agências, agência Rádio Web, agência 2 de notícia, aí tem a Radiobras, isso é gratuito, você vai lá, você baixa o áudio, o locutor dá, o avião caiu com 4 pessoas, tal, de Belo Horizonte, Rangel fulano. Isso facilitou muito. E mesmo a questão das entrevistas, né? Quando eu comecei no rádio, como é que funcionava? Era um gravador grande, certo. Um gravador, não enorme, mas um gravador grande de mão. Você tinha que ir lá no Palácio das Esmeraldas, gravar uma entrevista com o governador, levar para a rádio, certo. Editar. Hoje você já grava no celular, de imediato você já manda. Já manda para a rádio para produzir. Para produzir. E se você quiser, você faz como se estivesse ao vivo. Bom dia, ouvintes, agora eu estou aqui no local tal, estou aqui com o Rangel, o assunto hoje é a pauta do seu TCC e tal, pá. Entendi. Isso assim, pá. Aí daqui Sérgio Silva para o Giro da Notícia. Já manda prontinho, agiliza. Você não depende de ligação. Às vezes a linha está ocupada, a gente tem 2 linhas aqui. Aí depois a Oi aprontou uma confusão na Araquazinha, deu problema. Então agiliza. Agora, também é uma crítica que eu faço. É a próxima pergunta, então. Qual é o impacto do WhatsApp e das redes sociais no seu trabalho diário? Você falou dessas coisas boas e vamos falar do lado negativo disso. A primeira coisa do impacto do WhatsApp eu não vou nem chamar de fake news. Porque a fake news é alguma coisa produzida por alguém maldoso. Sim, concordo. Alguém maldoso. Alguém que quer disseminar uma ideia, alguém que quer ser contrário a uma posição, principalmente no meio político. Sim. Mas também no meio do dia a dia. A primeira coisa que
negativa da tecnologia do WhatsApp, principalmente, é a questão de você publicar uma informação sem saber o que está acontecendo. Tem uma frase que eu gosto muito. Fato todo mundo tem. Agora, notícia quem produz é jornalista. Eu passei ali na avenida, eu vi um acidente. Certo. Eu publico meu acidente e tal, aí eu vi um cara lá, acho que ele quebrou a perna. Eu passei, eu no meu carro, às vezes eu tiro uma foto, e esse acho que eu quebrei uma perna, não é verdade. Sim. Então, a notícia, o fato você tem ele. Agora a notícia tem que ser apurada. E a gente tem visto bastante esse tipo, né? Muito. Aí você tem que estar atento. A informação incompleta. A informação incompleta e tal. E o outro fato negativo, aí já bem dentro da minha profissão, e você está se gradando agora, você vai entender. Qual é, isso na minha opinião, e de muitos aí, qual é a principal característica, qual é a qualidade, qual é o viés que tem que ter um cara para ser jornalista? Curiosidade. Se você não é curioso, esqueça ser jornalista. O que é curioso? Você querer saber mais, você perguntar, minha mãe usa muito o termo escafunchar aqui, né? Aí o WhatsApp, ele é para mim a preguiça do jornalismo, a preguiça. Eu falo assim, eu preciso ter uma entrevista com o Rangel sobre a escola de Urutaí. Aí eu passo para você, Rangel, grava um áudio para mim sobre as matrículas. Você grava o áudio, eu boto aquele áudio no ar, sem perguntas, sem desdobramento. O repórter, o jornalista, ele tem que ir atrás da notícia. Você observa, quando é só um áudio, a secretária de saúde falou que vai ter uma vacinação contra o HPV. Hoje aqui em Silvânia inauguraram os semáforos. O prefeito inaugurou o semáforo e ele mandou um áudio sobre o assunto. Isso é uma coisa, é a notícia. Mas se o repórter for lá, é diferente, perguntar quanto custou esse sinaleiro, foi feito um estudo de alguém de engenheiro de trânsito para dizer o tempo que o sinaleiro vai abrir e fechar, é sinaleiro de 3 tempos, teve que mudar alguma mão, contramão, é diferente. Então, aí é a preguiça do jornalismo. Manda um áudio para mim sobre esse assunto. O jornalista tem que perguntar, tem que ir além daquela mensagem inicial. Aí, nesse ponto, esse tal do áudio, ele ajuda, mas o cara tem que ir lá. Certo, boa. E assim, chegando no final dessa conversa nossa, qual que é o olhar para a sua trajetória? Qual que é o sentimento que predomina em você? Rapaz, primeiro é que eu vou voltar àquilo que eu comecei. Você tem que ser feliz no que você faz. Se você é professor, se você é motorista, você tem que sentir prazer naquilo. Certo. Correto? Você tem que ter satisfação. Minha esposa, ela fala, para que você acordar 4 horas da manhã? Você se sente bem? Para você ir pro rádio, deixa o menino fazer isso lá e fala, meu bem, eu tenho prazer. Quando tem um feriado prolongado, eu sinto falta. Eu tenho prazer de chegar aqui 15, 10 para 5, sentar ali e começar a produzir. Então você tem que ter satisfação. Entendeu? E, assim, ninguém constrói uma história, e eu sei que eu tenho uma história na comunicação no interior de Goiás, sem trabalho, principalmente sem credibilidade. Eu tenho muito colega de rádio, sou muito bem relacionado, que está desempregado, porque ninguém quer. Porque o cara às vezes dá uma notícia com segundas intenções, ele dá uma notícia, aí ele pede, a gente chama de jabá, né? Um jabá. Jabá é receber para dar notícia. Né? Eu tenho muitos colegas, caras bons de rádio, que inclusive já trabalharam comigo aqui, mas eles não valorizaram a sua profissão. Aí você vai perguntar, mas você largou o rádio na capital? Já tive convite para trabalhar em Curitiba, quando a Rede Católica de Rádio eu fazia parte, tinha um cidadão lá que comandava um pool de emissoras da igreja. Não, vem trabalhar, chamado Celinho. Vem trabalhar comigo, Celinho. Você vai dirigir uma rádio aqui. Eu preferi ficar aqui no interior, porque aqui eu me sinto útil. Eu me sinto útil pelo que eu faço. E eu gosto muito de falar, o interior de Goiás e do Brasil produz muito jornalismo de rádio de qualidade. Muito jornalismo. Não tem que acabar com essa história que os bons estão na capital.
podem até ter melhores salários, Sim. mais oportunidades, mas tem muitos. Nós citamos o caso do Washington, sou amigo pessoal do Washington, gosto muito do trabalho dele, né? Enfim, no interior também se produz bons programas de qualidade de jornalismo. E eu tenho um orgulho muito grande disso. Sensacional. E quero te agradecer por tirar um pouco do seu tempo para responder essas questões, me ajudar nessa minha formação. E qual a sua mensagem final? Bom, eu sou um jornalista de rádio. Claro que eu tenho um blog, que é uma coisa pessoal minha, tenho um blog www.blogdocelio.com.br. Eu produzo também informação para esse blog. Eu já escrevi para alguns jornais, já fui, quando aqui era da igreja, eu escrevia para o jornal da Arquidiocese, né? Às vezes eu escrevo para o Diário de Goiás, do meu amigo Altair Tavares, mas eu sou um jornalista de rádio. E a mensagem que eu deixo é o seguinte: o rádio, ele nunca vai deixar de ser importante. Ele nunca vai deixar de estar presente na vida do cidadão brasileiro. Antigamente você comprava um carro, o rádio era acessório. Você tinha que ir lá e comprar o rádio e instalar, e era caro. Depois, já veio com o rádio. Você aciona a chave, o rádio já ligava automaticamente. Hoje vem com multimídia, quando você aciona a chave, o primeiro que cai é o rádio. É porque o rádio é presente na vida do cidadão. Então o rádio nunca vai. Agora ele tem que se adequar. Ele tem que entender que ele, enquanto veículo mais presente na vida do brasileiro, ele precisa também entender que ele tem que se adequar a essas novas tecnologias. Quando surgiu a TV, o rádio vai morrer, não morreu. Quando surgiu a internet, o rádio vai morrer, nunca. Mas ele tem que ser feito com responsabilidade e com qualidade. Esse é o rádio cada vez mais presente na vida do brasileiro. Sérgio, muito obrigado. Te agradeço muito por esse momento, assim, foi engrandecedor. E tudo de bom na sua vida. Precisar da gente. Estamos sempre aí. Tomara que você tire 10. Obrigado. Não pelo entrevistado, mas pela qualidade do seu trabalho. Valeu, obrigado.